pessoal, tudo bem? Meu nome é André Luiz, eu sou ator, diretor e produtor do filme Tração, que está para estrear agora no dia 29 de junho em todos os cinemas do Brasil. Oi pessoal, eu sou a Paula Rodrigues, eu sou atriz e eu faço a Jéssica no filme Tração. Fala pessoal, eu sou o Duda Nagli, estamos aqui para divulgar o filme Tração. E eu sou ator, produtor, empresário, influenciador, pai, uma mistura de coisas, assim, bem generalista. E vamos falar sobre tudo aqui. Para mim, especificamente, é o meu primeiro longa, né? O primeiro longa que eu estou lançando nos cinemas como diretor, como produtor e como ator também. Então, assim, o coração tá mil, principalmente o Tração, que retrata um pouco do que eu vivi na década de 90. Eu fui piloto de motocross na década de 90, então tem muita coisa ali da minha vida. É lógico que não é um filme documental, nem é um filme totalmente esportivo, ele tem uma narrativa padrão. É um filme inspirado nos heist movies da década de 70, então é um filme que tem um assalto envolvido no filme em algum momento, tem espionagem, é um filme que tem muita ação, tem drama, tem alívios cômicos e um pouquinho de suspense e, é claro, muita adrenalina, né? A gente tem no terceiro ato aí, eu garanto para o público que for assistir nos cinemas aí, um terceiro ato com 20 minutos pelo menos de muita pauleira, muita perseguição, muita luta e muitos embates aí, então a emoção está garantida. Agora a gente teve a pré-estreia segunda-feira, né, nessa semana. E aí foi a primeira vez que a gente assistiu o filme completo, né, na edição praticamente final, tipo 98% do filme, que é o filme que vai ser exibido nos cinemas de todo o Brasil. E esse filme a gente brinca que é o Antifrágil, né? O filme mais casca-grossa da história em termos de produção. O André, ele fala como cineasta, né? Tudo assim, é o meu primeiro longa. Eu sempre falo filme, né? O Tração, o filme, né? O nosso Instagram, que aliás eu conheci o pessoal do filme através do Instagram. Foi assim que eu fui escalado, né? Como um seguidor no Instagram, um entusiasta ali do filme, do projeto. Quando eu vi ali, falei, cara, isso aí tá muito grandioso, eu quero muito fazer parte disso, porque é bem essa pegada que a gente brinca, né? O Velozes e Furiosos em duas rodas. E realmente o filme ficou muito corrido, assim, no sentido bom, da adrenalina, confusão, suspense, aventura, emoção. Então ficou bem completo, ficou bem empolgante e eu estou muito feliz de fazer parte disso e eu quero ver a reação do público. Eu estou há muito tempo me esforçando para me especializar nesse tipo de linguagem, sabe? De contar a história através dessa coisa caótica, da ação, da confusão, da adrenalina, das coreografias de luta. Até porque a gente começou a gravar no olho do furacão da pandemia, né? Foi em julho de 2020. A gente fez a primeira leitura em dia 8 de março de 2020, com planejamento de filmagem, aquela coisa toda. Aí 3 semanas depois veio a catástrofe da pandemia e a gente... Até porque o que é mais engraçado é a gente pensar que nesse meio tempo todo mundo estava muito diferente. Todo mundo pegou trabalhos, não dá para separar, falar assim, ó, só vou gravar Tração durante 2 anos, não dá. Então tem um trabalho, tem que André. O André falou, claro gente, não tem como segurar vocês. Porque as nossas gravações foram dentro dos campeonatos reais. Então, assim, isso foi uma dificuldade, os campeonatos foram todos cancelados e aí nós ficamos esperando as novas datas dos campeonatos. Então, a gente ficava à mercê, né? E foi remarcando durante muito pouco. Passava o tempo e remarcava, a gente ia para Piaí, foi para Paraná. Penha, Apiaí, nossa, eu nem lembro, foram várias competições. De fato, mas isso é muito legal falar. Tinha recursos para levantar uma competição, arquibancada, plateia, aquela figuração toda. Então a gente tentava absorver de um campeonato real e os pilotos, né? A situação de competição para a gente literalmente invadir o campeonato, às vezes filmar durante as corridas mesmo, né? E como eu fui piloto, eu não usava dublê, né? Então para mim foi até muito bom, porque eu tive a oportunidade de largar de verdade de novo, andar no meio da galera. Então a gente teve que esperar esse momento. Você era um piloto muito experiente, você nem se machucou nenhuma vez, né? Eu machuquei uma. Você não precisava trazer isso aqui, mas uma vez eu caí. Esse é um bom amigo. Uma vez que caiu já foi o suficiente para quebrar a clavícula. O pior é que assim, a gente vê filmes, não é que a nossa produção é pequena, a gente tinha recursos de segurança e tudo isso. Mas tem Missão Impossível com Tom Cruise acelerando sem capacete. Minha cena era sem capacete ainda. E eu tava só aquecendo a moto, não tava nem em cena. Então pra mim machucou mais o ego do que o corpo, porque a equipe toda montada, peraí pessoal, vou dar uma esquentadinha. Eu sempre de piloto, muito bom, né, e tudo mais. Caí lá, vi o John da equipe correndo, e eu levantei, todo ensanguentado, quebrei a clavícula. Gente, Kelly, a maquiadora nossa, dá pra consertar aqui? Vamos continuar? O pessoal falou, você tá louco, cara, vai pro hospital. Que é a motivação, né? A pulsão de querer fazer e a preocupação da falta de recurso, né?
Eu sabia o quanto custava aquele set, o difícil que foi juntar todo mundo, não sei quando ia voltar para fazer aquela cena, então o produtor executivo brigando com o ator aqui, o diretor fala, cara, você tem que rodar. Duas coisas. Primeiro que eu sou apaixonado pelo motociclismo e o meu lado, produtor executivo, viu um nicho ali que nunca tinha sido explorado, ou seja, uma oportunidade comercial. Então, inevitavelmente, isso veio à tona em 2018, o argumento é de 2018, aí o James Salinas, que é o nosso roteirizou ao longo desse tempo até eu começar a rodar longas metragens, porque o Tração não é o meu primeiro filme a ser produzido, ele é o primeiro a ser lançado. Eu rodei inclusive um Copa-Ola, o Amor e Confuso Amor, que a gente lança, se não nesse final de ano, no ano que vem. Então eu rodei 2 longas mais alternativos, mais artísticos, menos pesados em termos de produção, né? Mas já fui levantando Tração em paralelo. Então eu vi, quando eu ia captar já em 2019 para o Tração, que a aceitação dele era muito fácil e é difícil você levantar um filme sem lei de incentivo, né? O nosso filme foi 100% verba direta, apoio e patrocínio. E a primeira vez no Salão das Duas Rodas, quando eu fui apresentar em alguns stands, o pessoal já batia assim, fala, cara, como ninguém pensou nisso antes? Conta comigo. Quem não entrou é porque realmente não tinha uma verba preparada para estar entrando naquele projeto. E quem não entrou se arrependeu. Eu escutei muito isso na nossa pré-estreia. Mas terão outras chances, porque se tudo der certo, esse vai ser o primeiro de muitos, vai ser uma franquia extensa. É isso aí. Exatamente. Então tinha esse lado... Mas engraçado, né, é que o brasileiro adora assistir filme de ação e efeitos especiais, você vê todos os recordes de bilheteria são nesses segmentos, assim, desde Avengers, Avatar, óbvio, também tem efeitos especiais incríveis e tal, visuais, né? O efeito visual é quando tem computação gráfica, animação e tal, o efeito especial é quando explode coisas e quebram assim coisas no set mesmo de filmagem. A gente praticamente não tem efeito visual. Só correção de marca que vazou ou câmera que vazou. Mas assim, no Brasil ninguém tinha chegado ainda e é aquela coisa, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez, né? Então foi aí que... eu acho que falta realmente, não é nem coragem o termo, mas é arriscar um pouquinho, porque é lógico que você vai para a zona de conforto, né? Uma comédia, você vai usar um set, uma externa ou outra, são personagens, a interação de personagens. Um filme de ação, numa página, às vezes você tem 15 diárias, né? No primeiro parágrafo eu sempre falo, às vezes o carro está perseguindo uma moto ali, não sei o que lá, a hora que ele virou a esquina já é outra diária, mais uma diária. Chega até no final daquela página lá, você já rodou umas 15 diárias. Não, e tem um mandamento máximo do roteiro de cinema, que é assim, show, don't tell, mostre, não conte. Sempre você tem que contar alguma coisa, botar um personagem para falar, né, sobre uma situação, você já está tendo meio que uma gambiarra de roteiro. Então, o ideal é você sempre, é aquela coisa, uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Você mostra só uma imagem, você mostra que o cara está ofegante, então você não precisa falar, nossa, estou muito cansado, corri muito. Então, o cara está ofegante, você já vê que ele está cansado, né? Então você não precisa contar aquilo. Isso é legal, porque tem muita coreografia visual no Tração, né? De elementos de perseguição, tem um objeto que eles, vou falar, são forçados a roubar, porque eles não são bandidos, e vira uma gagzinha, né? Porque cada hora que esse objeto está num lugar no terceiro ato, né? Então tem essa questão da linguagem visual só, até porque nem tem diálogo, né? Perseguição, 20 minutos. O Tração ele retrata a história de um grupo de amigos, né? Que inclusive a Paola faz a Jéssica, o Pasquim faz o Ajax, o André Ramiro faz o Max, o Maurício Meirelles faz o Manuel, a Bruna Altieri faz a Isa, que é filha do Ajax, o personagem do Pasquim. Eu faço o Nivaldo, eu tenho um leve conflito familiar, que eu sou tio da Isa, que é a Bruna Altieri. O Duda faz o John, que é um personagem que gosta uma figura muito... misteriosa. Misteriosa, Esse é um spoiler, se a gente falar assim. O Nelson Freitas faz o Di Mello, que é um milionário egocêntrico, né, e que cria uma competição no filme. Então esse grupo de amigos, eles são convidados a participar do Motoatro, que é tipo uma prova de revezamento com várias categorias de moto. Motocross, Motoatro, Supermoto, Moto Velocidade. E depois dessa prova eles acabam caindo numa cilada e usam das habilidades deles para sair dessa cilada. Então ele tem um pouco de inspiração nos Ice Movies, especialmente do golpe italiano, dos Mini Coopers, né? Então só aqueles Mini Coopers poderiam realizar aquele tipo de assalto. O nosso é um pouquinho parecido com isso. Eles têm que invadir um local lá de uma certa forma e as motos são, acho que o veículo mais fácil para executar essa missão. Aí depois o que acontece, não posso falar. Eu faço a Jéssica. A Jéssica, ela é apaixonada por velocidade. E a Jéssica veio para mostrar que mulher pode sim estar nesse universo que é tão considerado como masculino. Tanto pode como ela é muito boa no que ela faz.
Eu, Paola, nunca tive contato com moto, era um universo muito distante de mim, então eu fiz laboratório, estudei bastante, tive aula para pilotar moto, conversei com bastante gente do meio. O lado interessante que a gente teve de gravar durante os campeonatos foi porque eu pude conversar com as atletas mulheres, o que foi muito legal. Então, perguntei tudo que eu tinha curiosidade, se elas eram, de certa forma... Tinha algum preconceito? Se as pessoas duvidavam dela, se os homens respeitavam ela. E é legal porque todas falaram a mesma coisa, que não. Que lá é muito respeito, todo mundo trata todo mundo de igual para igual. Quando o André me convidou, eu fiquei muito feliz, né? Eu como atriz, como artista, eu sempre busco personagens fortes que possam vir a mudar ou impactar quem for assistir. Então eu pensei, poxa, que bacana, tem pessoas, mulheres que vão assistir e vão falar, tá vendo, olha que bacana, eu posso também estar lá. Então, no roteiro já era muito claro que a Jéssica era muito boa no que ela fazia, mas eu não sabia se na vida real isso acontecia. Por isso que foi tão importante eu conversar com as mulheres. E eu fiquei muito feliz em saber que realmente elas são super bem aceitas. Desculpa, mas o discurso do empoderamento não está nessa primeira camada, sabe? Não é discursivo. Show, don't tell, lembra? Exato, pegando um pouquinho. Mas tem uma fala numa cena da Jéssica, que eles estão conversando na fogueira, que pra mim ali é um cutucão, assim, e ela está retratando uma coisa que aconteceu, sabe? Não é nada tão expositivo, né? Então, você vê uma mulher pilotando, usando como meio de transporte para de repente chegar numa festa, né? E sendo que foi, pô, será que elas vão vir de Uber? Elas chegam de moto, com um salto de festa no guidão. Então, tem alguns símbolos que a gente vai cutucando ali e fala, pô, a mulher está presente nas duas rodas. Sim. Que existe no esporte, nem tanto, que o pessoal já é mais cabeça, e geralmente é um núcleo mais familiar ali, né? Essa tribo que compete. Mas no dia a dia, na rua, ainda existe um pouco de preconceito, que a moto é um meio de transporte masculino, sabe? E isso está se quebrando constantemente, até pelo consumo das próprias duas rodas, né? Está vendendo cada vez mais moto para mulheres, né? Então isso está se fortalecendo. Tudo é um processo, né? E acho que a gente ajuda um pouquinho com a questão do filme, quebrar um pouquinho, né? Dar uma cutucada e discutir um pouco sobre isso. Essa parte que o André falou sobre a cena da fogueira é uma fala muito bonita. A mãe da Isa, que é a ex-esposa do Marcos Pasquim, mãe a Bruna Altieri, que é a Isa, perdeu a mãe, que é a ex-mulher do Ajax, que faz o Pasquim. A Jéssica conta como foi que ela conheceu a Tina. A Tina estava participando de um campeonato. Não vai dar frase, pelo amor de Deus. Não posso falar? Mas ela falou uma frase muito forte para Jéssica, que foi onde ela falou, nossa, eu vou fazer valer a pena. E falando sobre mulher de respeito, a gente vê que infelizmente isso não acontece na vida real. Por exemplo, eu vindo para cá, eu vi que tinha uma mulher de moto. Os motoristas que estavam de carro não respeitavam porque era mulher. Se era um homem, um motoqueiro, mas por ser mulher, eles não respeitam. Então, infelizmente, isso tem que mudar também na vida real, né? Não só nos campeonatos, mas aqui principalmente. Eu interpreto o John, eu acho que é o personagem mais difícil de falar sobre, porque eu não posso falar sobre, porque ele chega exatamente para dar uma reviravolta, assim, no final. É uma figura misteriosa, enigmática ali, né? Isso foi as diretrizes que o André me passou, aí eu repito isso a exaustão. O meu personagem é o Nivaldo, ele é rival do Ajax dentro da pista e um pouco rival fora da pista também. Ele é tio da Isadora e como a Tina morreu recentemente, ele acaba culpando o Ajax pela morte dela, porque a gente não explicita isso no filme, mas ela morre por alguma doença, mas competindo. E o Nivaldo acha que pelo fato dele ter permitido ela competir doente, ele é culpado por isso. Então existe essa briga aí que permeia um pouco a narrativa aí até algum momento. Eu não sei se eles voltam à amizade ou não, mas eles são rivais e dentro da pista. É basicamente isso. O Nivaldo é meio prepotente, meio sem valores, sabe? Dentro da pista ele é meio sujo. O que mais me marcou, bom, eu realizei esse sonho de dirigir o carrinho de controle remoto que eu queria ter quando era criança e não tive.
Mas a versão gente grande, foi mal barato. Mas o que me marcou mesmo foi a sequência final do personagem, que foi a sequência que eu quase perdi por causa da série bíblica. E depois eu consegui voltar na verdade, a gente foi incrementando ao longo do processo, né? A gente foi trocando figurinha, aí foi escolhendo as armas do vilão junto, pensando na luta. E aí acabou que o que ia ser só uma passagem acabou crescendo. Eu perdi também uma sequência que eu queria muito fazer, mas não aconteceu. Mas acabou que essa sequência final de uma cena de luta foi muito interessante. Aí eu pude incorporar ali vários treinamentos diferentes. Um treinamento que eu fiz de retenção de arma de fogo. Uma coisa que eu conheci o treinador, o Luiz Charneski, eu cheguei para ele e falei assim, cara, você é o John Wick brasileiro da vida real. Eu preciso treinar com você. Ele, vamos lá, treinar, não sei o que, não. O cara lá do Paraná, casca grossa, último nível, faixa preta de Muay Thai, a cara toda cheia de cicatriz. O cara treina todas as forças de segurança do mundo, assim, do Brasil, todas as polícias e tal. Fiz esse treinamento com o cara umas 3, 4 vezes, me ralei inteiro, fiquei com a cara toda queimada, toda de esfregar na terra, sabe? Com um instrutor do exército de 120 quilos tentando arrancar a arma de mim. O cara foi parar na ambulância depois pra tomar soro, de tão cansado que a gente ficou nesse dia. Eu fiquei com a cara toda queimada, assim. Eu acho que eu teria acertado ele se fosse uma arma de verdade, no caso do... Mas na cena da ponte você saiu. E aí eu incorporei também, isso, né? Então. Aí a gente colocou essa parte dessa técnica aí de retenção de arma de fogo na cena e colocou a parte do treinamento do Kali Amok, que é uma arte marcial filipina de luta com lâminas e bastões, que eu fiz para a preparação da novela da Record. E aí a gente colocou isso também, né, no meio da sequência. Então, para mim foi muito legal por isso também. Foram 2 preparações que eu fiz por conta própria, mas para isso, e a gente conseguiu, o André super generoso, colocou isso no filme, então para mim me marcou muito, assim, foi tipo, tiquei uma coisa que eu tinha que fazer no cinema, sabe? A cena que eu mais tenho paixão não é nenhuma cena que a Jéssica fez parte, que é a cena do salto no Canyon, porque foi algo realmente inovador, nunca foi feito no Brasil, até porque o Tom, invejoso, ele estava infiltrado no set. Olha, o Tom estava escondido em algum lugar no meio das árvores lá, porque foi muito depois que ele fez. Exatamente. Alguém vazou essa informação, eu tenho certeza disso. Isso, a gente filmou em julho de 2020. Bem antes. Ele filmou 3 meses depois, na Noruega. A gente filmou com uma ripa de madeira de meio metro. Ele filmou com uma rampa de não sei quantos milhões. A gente derrubou uma moto, só tinha uma chance, um take, uma oportunidade. Ele derrubou 6 motos lá, passou vários meses treinando. Então, o que a gente fez muito parecido com ele, com recursos infinitamente menores, por isso que eu falo que o brasileiro é empreendedor nato, é criativo, faz milagre, cara. A cena, era isso que o André falou, a gente tinha um take, era a nossa única diária, e o Gabriel Lotti, que é quem fez o salto, ele nunca tinha feito aquele salto. Não, foi o primeiro da América Latina. Tinham feito no Grand Canyon só na Nevada. E ele mesmo, e essa é a primeira vez, ele não fez um teste antes. Uhum. Então, não, assim... Não tinha ensaio, não tinha... Foi tudo muito emocionante. Assim, o elenco todo subiu numa ribanceira, ficou lá num cantão escondido no meio do mato, assim, pra não aparecer. Falar ribanceira parece que é um barranquinho. Não, como que eu falo? 800 metros de altura. Exatamente. É que assim, tava rolando a cena aqui em cima e assim, realmente é muito alto. Pra chegar, tinha que ter um carro especial. Até a gente sente a dificuldade em respirar, de tão alto que é. Todo mundo do elenco subiu, se escondeu lá em cima para não aparecer pelo drone. E aí a gente ficou muito nervoso mesmo. E a gente não podia se mexer. E aí a gente ficou esperando. De repente ele veio e a gente fez, ah, meu Deus, sumiu. Ele some. Aí eu falei, gente, alguém fala... Eu fechei o olho, eu falei, meu Deus, abriu o paraquedas. Tem isso gravado, né? Gente, que loucura. E alguém fala, abriu! Eu falei, meu Deus do céu, Deus. Foi muito emocionante, foi uma cena muito linda. Eu lembro a gente se uniu, se abraçou, chorou, porque é muito emocionante. A gente que vive disso, né? A gente que vive da arte, não tem como explicar, fazer parte da história do cinema nacional. Tanto é que até a equipe técnica, né? Eu lembro de 2 frases, o Thales falando, eu vivi para isso, que é um cara que trabalha na técnica do áudio com a gente, o assistente de câmera também falando, cara, a maior emoção da minha vida, não só no audiovisual,
porque visualizar aquilo pessoalmente é muito impactante. É. Então, eu vou falar que essa é a minha preferida como diretor, mas como ator foi a primeira vez que eu larguei num gate de motocross, que fazia anos e anos que eu não vivia aquilo, né? Então eu poder experimentar aquela emoção de novo e ser campeão na ficção, né, com esse personagem, já falei que ele ganha alguma coisa lá em algum momento. Foi muito gratificante assim para mim. Então eu diria que as cenas de motocross trouxeram uma coisa que eu estava guardado comigo lá no passado. Então, pessoal, você que gosta do cinema nacional, que gosta de filme de ação, que gosta de adrenalina, Tração, dia 29 de junho nos cinemas, e é muito importante que vocês vão na primeira semana, porque é a primeira semana que vai definir quanto tempo a gente fica em cartaz. A Tração é um filme independente, a gente tem vários blockbusters concorrendo nesse período, e você que gosta de motos também, né? No Brasil a gente tem 30 milhões de motociclistas hoje, nós que andamos de moto, porque eu sou motoqueiro também, sou motociclista, sou piloto, a gente se considera uma família. Eu acho que é muito importante nesse momento, que é a primeira oportunidade que a gente tem de ter a nossa paixão nas telonas do cinema, que a gente se una e vá prestigiar isso nos cinemas na primeira semana. Eu espero vocês lá no dia 29, se não puder no dia 29, vai na sexta-feira, no dia 30, no dia 1º, no dia 2, no domingo, mas por favor, compareçam, que vai nos ajudar bastante aí a levar esse filme para mais gente nas próximas... Bom, a gente está chegando agora na nossa semana de estreia, dia 29, estreia Tração, o filme, e uma coisa importante é o seguinte, a gente não sabe se a gente vai ter um segundo final de semana com Tração no cinema, na telona. Então, para você ter a emoção completa que a gente teve ali, de assistir aquilo tudo na tela grande, é tanta ação que você fica até meio tonto, assim, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, emoção, adrenalina, aventura, essa coisa da cumplicidade, da amizade, vários valores interessantes, assim, que precisam ser mantidos e resgatados. Então, eu quero convidar vocês a assistirem aqui Tração, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito, você vai se divertir bastante. E é como o André falou também, é esse universo que é muito presente na nossa vida do brasileiro, e a gente não tem o costume de ver, sabe, as ruas da perseguição são aqui, em Campinas, então você vai identificar ali aquele tipo de prédio, aquele tipo de arquitetura, aquele tipo de asfalto, é dentro do nosso dia a dia, só que é ousado como aqueles grandes filmes de perseguição como Velozes e Furiosos e todos esses que o cinema de Hollywood retrata muito bem, assim. Então, tenho certeza que você vai gostar e aproveita para assistir no primeiro final de semana, porque pode ser o único. Então, não perca a chance. Não, a gente fez esse filme com muito carinho, a equipe toda, desde o elenco, a produção, a gente fez com muito amor, com muita vontade, com muito tesão. Eu tenho certeza que vocês vão amar e a gente quer mostrar para o mundo a força do cinema nacional. Então, a gente conta com vocês, dia 29 de junho nos cinemas. Não deixem de ir nos primeiros dias, isso é muito importante. Então quem quiser acompanhar mais e saber das novidades, inclusive a gente vai soltar uns lembretinhos para você lembrar do dia 29, não esquecer, siga a gente lá no Instagram, Tração, o filme, Tracal, o filme, sem o cedilho e sem o tio. Quem quiser me conhecer um pouco mais também, é André Luiz Real, Luiz com S. Bom, meu Instagram é Paola Rodrigues Real. Bom, para vocês me encontrarem no Instagram é só colocar Duda Nagli e vocês vão ver um pouco ali da minha vida como ator, como empresário, pai, é aquela mistura boa de rede social. E também, se você quiser aprender técnicas de comunicação, como falar melhor, como se soltar mais nas câmeras, nas reuniões, nos momentos mais importantes da sua vida, sigam também Viva Bem com a Timidez, onde eu passo toda a técnica que eu fui acumulando nos últimos 20 anos como ator, como artista, como estudante de marketing de comportamento, mastigado para você também aprender e melhorar seu desempenho aí na oratória.